Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Ontem, dia 22 de setembro, o SINT-RN comemorou 34 anos de fundação. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, com o coordenador-geral do sindicato, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Então, o SINT comemorando 34 anos de existência. Vamos falar um pouco sobre esse sindicato, esse que é o maior sindicato do Rio Grande do Norte. Qual seria, na sua opinião, a principal característica do SINT, Bruno? Eu acredito que o SINT ele se construiu realmente como uma grande escola de luta para a organização dos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Norte, por ter se tornado o maior sindicato do Estado, né? E demonstra para a sociedade, acho que a principal característica do SINT é da demonstração de que a organização dos trabalhadores pode alterar a existência, a vida desses trabalhadores dentro de um projeto de sociedade, dentro de um projeto de transformação da democracia. O SINT tem essa marca de, além de ter organizado os trabalhadores e as trabalhadoras da educação, de alçar, se alçar a fazer a discussão sobre que Estado a gente quer, que país a gente quer, né, que municípios nós queremos e que projeto de educação, que é um projeto também de sociedade, nós queremos. Então, é um sindicato que consegue sair da discussão específica da sua categoria e se projetar diante da sociedade, tanto para adquirir uma característica de ser bastante respeitado por todas as entidades sindicais, mas para além do movimento sindical, e de se projetar também na discussão pública, política, sobre que sociedade, que educação a gente deseja, né, e que sociedade a gente pode ter a partir da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso numa área extremamente importante para a sociedade, que é a educação, né? Exatamente. A história do sindicato tem a ver com esse elemento tão essencial para o funcionamento da sociedade, que é a educação, né? Especialmente a educação pública. O SINT conseguiu se construir enquanto um agente de transformação da educação, um agente de transformação da sociedade, né? E trazendo para a sociedade a discussão sobre a educação, envolvendo a sociedade a pensar essa educação pública, não apenas discutindo ali com a sociedade a necessidade de valorizar os profissionais, que é um papel que o sindicato exerce muito bem, que consegue cumprir, né? Mas também de pensar que a sociedade é um direito de toda a sociedade, que a educação é um direito de toda a sociedade e que ela precisa chegar a todas as pessoas. Então, trazer a sociedade para fazer a discussão sobre como o direito de educação, o direito à educação, ele se efetiva e precisa ser efetivado, né? De pensar na qualidade das escolas, de pensar na profissionalização, né, dos adolescentes, dos jovens, de pensar na formação dos cidadãos de forma mais geral, mas também de entender que a educação ela tem como fazer a transformação desse cidadão para um patamar em que ele possa ter, de fato, acesso aos outros direitos. A partir da educação, ele possa transformar a sua vivência, transformar a sua localidade e transformar a sociedade em que ele está inserido, né? Então, a gente tem tido esse papel, o sindicato tem conseguido fazer esse debate para a sociedade e se tornar referência quando a gente pensa em qualquer assunto, né? Tanto é que esse lugar é tão legitimado que quando surge um assunto sobre a educação na sociedade, algum debate, seja violência nas escolas, seja um problema que a escola tem, seja uma discussão sobre o currículo, o sindicato é procurado para opinar, né? Ele é chamado a dizer qual é a posição dos trabalhadores da educação, porque essa posição ela é guia para as decisões que precisarão ser tomadas. Então, incide sobre a educação e incide sobre os rumos da educação na sociedade, consequentemente, no tipo de sociedade que a gente vai ter. Um sindicato que foi palco também de grandes lutas, não é isso, Bruno? Exato, uma história toda construída a partir dessa mobilização, a princípio uma associação, aliás, um conjunto de associações de profissionais de educação,
que vem num período de redemocratização do nosso país, em que os trabalhadores não eram autorizados, no período da ditadura militar, a terem entidades sindicais, mas que se organizam em torno dessas associações, faz com que os trabalhadores compreendam que eles precisam ter um espaço de organização, que eles precisam ter uma representação sindical, uma voz coletiva, né? E isso tudo se constituindo a partir da credibilidade que a luta, que as conquistas que vão sendo alcançadas para essa categoria vão garantindo ao sindicato. O sindicato vai se constituindo a partir do momento em que nós conseguimos dar resposta para a necessidade desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, de forma que eles vão se reconhecendo a partir desse local como o seu local, né? O local que fala, que diz para a sociedade quais são as necessidades, quais são os problemas, né, que os trabalhadores da educação têm. Então, se constitui a partir dessas vitórias, de algumas derrotas, obviamente, dos aprendizados, mas sobretudo pelas conquistas que representou para a categoria. Se tornou um sindicato com credibilidade é porque conseguiu apresentar para a sua própria categoria e para a sociedade alternativas, possibilidades que foram ganhos, que representaram ganhos para esses trabalhadores e essas trabalhadoras. É isso. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. O descumprimento da lei do piso gerou 67% de perdas salariais aos educadores e educadoras de Natal. Depois de meses de pressão do SINT-RN, a Prefeitura ofereceu 7% de reajuste. Diante dos salários desintegrados, a proposta foi aceita como um suporte emergencial. Mas isso não significa que renunciamos aos 60% restantes. A luta pela recuperação salarial continua nas escolas, nas ruas e na justiça. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do SINT, falando sobre o aniversário, né, do SINT-RN, dos seus 34 anos de existência. Bruno, também, né, nessa história de 34 anos, o SINT-RN foi o celeiro, né, de lutas e de grandes nomes da luta potiguar, né? O SINT-RN acabou gerando pessoas, autoridades, né, de luta, como até mesmo a governadora do estado, não é isso? Exatamente. É um sindicato que, como eu falava antes, ele tem uma trajetória, ele tem uma história ligada à discussão sobre a sociedade e o modelo de sociedade que nós queremos e nós precisamos ter, né? Porque uma sociedade com educação pública de qualidade, uma sociedade em que a gente forma as pessoas para a cidadania, é uma sociedade pautada no direito das pessoas. Então, para discutir essa sociedade, né, o SINT conseguiu criar personalidades, né? Foi espaço, né, para o nascimento de personalidades que se destacaram e se destacam ainda na política do nosso estado e que são referência da luta da educação no país e que são referência também para a luta, né, mais geral pelos direitos da população brasileira, pelos direitos da população do nosso estado. Daí nomes como, né, originários do nosso sindicato, o primeiro deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Júnior Souto, né? Em seguida a gente tem a deputada à época estadual, Fátima Bezerra, que se tornou a governadora do estado, Fernando Mineiro, que hoje é deputado federal. São referências que surgiram a partir da luta dessa categoria e que se projetaram para o espaço do estado, para o espaço do país, a partir dessa luta, a partir dessa discussão que a educação consegue mobilizar e que o sindicato conseguiu deixar como marca de sua história, né? Por isso que eu dizia que a característica do SINT é exatamente a incidência, é o poder de interferir na realidade política, inclusive, do nosso estado, porque ele consegue produzir personalidades que vão tratar do futuro, né? Da gestão do futuro, inclusive, do nosso estado, do nosso país, da nossa sociedade de forma geral. A gente falou um pouco do passado, né, do SINT.
Quais são as perspectivas para o futuro, Bruno? Então, o Sint tem desafios importantes para o próximo período, seguir participando da luta mais geral pela democratização do nosso país, pela ampliação das oportunidades de direito educacional, de direitos gerais da sociedade brasileira, né? Nós vivemos e superamos um período recente em que a gente viveu um aprofundamento de uma ideia de autoritarismo na nossa sociedade, de disseminação de uma ideia de fascismo na nossa sociedade, que é a rejeição da diferença, o desrespeito à diversidade, e a gente retomou, a partir da eleição do presidente Lula, essa perspectiva de discussão sobre a sociedade, inclusive para a gente discutir a própria educação. Esse ano vamos ter Conferência Nacional da Educação, né, que é para fazer o debate sobre os próximos 10 anos para a educação pública, e o Sint vai fazer parte desse debate, né? Mas, para além disso, nós temos nossos desafios específicos enquanto sindicato, né, enquanto categoria. No âmbito do próprio sindicalismo, o primeiro desafio é a própria sustentação, a sobrevivência das entidades sindicais, né, que viveram por um período com muita dificuldade de terem sua imagem respeitada. Vivemos um ataque recente ao sindicalismo de forma geral, não foi diferente com a educação, né, nem foi diferente com nenhum sindicato, nenhuma entidade representativa de trabalhadores do nosso país. Então, a primeira é exatamente aprofundar a imagem de respeito, de credibilidade que o sindicato tem, né, ampliar cada vez mais sua representatividade, o respeito, adquirir cada vez mais respeito diante da categoria e, nos tempos que nós vivemos, né, organizar os trabalhadores que estão chegando nas nossas redes estaduais, nas redes municipais, enfrentando inclusive a precarização que também temos vivido dentro do serviço público, já que representamos trabalhadores do serviço público e nós temos, por exemplo, diversas redes em que os trabalhadores não são mais chamados, não têm sido chamados por concurso público, são trabalhadores temporários, são trabalhadores precários que ficam um pouco à margem da organização sindical. É isso, Bruno. Eu queria deixar os microfones, as câmeras à sua disposição para você fazer suas considerações finais nesse momento de alegria e de homenagem ao maior sindicato do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu quero me dirigir aqui especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, a todos e todas que construíram essa luta. Essa história é uma história feita a muitas mãos, com o esforço de muitas pessoas, algumas que nós não temos mais hoje conosco, né? E algumas que permanecem, que insistem em acreditar que a educação ela pode ser, de fato, uma prioridade no nosso país. É isso que tem feito e movido a nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, a fazerem o sindicato e, inclusive, termos nos tornado a maior entidade sindical do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente quer parabenizar o sindicato, agradecer a todo mundo que tem colaborado, né? A categoria, os nossos funcionários do Sint que dão sangue para atender bem a nossa categoria, os nossos fornecedores, as assessorias que estão com a gente no dia a dia, fazendo com que isso tudo possa acontecer. Se nós nos tornamos a maior entidade, é porque nós temos muita gente boa se empenhando, se doando para que essa causa, né, que é o Sint, que é a luta pela educação pública, ela possa acontecer. Então, parabenizar a todos nós, agradecer a cada pessoa que tem contribuído conosco e desejar que a gente possa comemorar mais 34 anos em breve, né, dessa grande entidade que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte. É isso, Bruno. Mais uma vez, parabéns a você e a todos e todas que fazem o Sint-RN. E na próxima terça-feira, dia 5, o Sint-RN vai realizar uma reunião com os funcionários e as funcionárias em educação da rede estadual para tratar do plano de cargos, carreira e remuneração do segmento. A reunião vai acontecer no auditório Marise Paiva, na sede estadual do sindicato, a partir das 14 horas. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Sint-RN em defesa da educação pública. Até lá!